Meus amigos, durante os últimos dias eu terminei o Pragmata e até o momento, para mim, é o jogo do ano. Desculpa Procopio, desculpa Resident Evil 9, que são outros jogos que saíram esse ano e que eu já joguei, mas o Pragmata ganhou um lugarzinho no meu coração. E foi muito interessante que durante a minha jogatina eu fui partilhando algumas coisas, colocando nos stories, falando que eu estava jogando, e toda hora chegava alguns memes como esses aqui que estão na tela. É compreensível, se você jogou o Pragmata, você vai entender. Nós estamos falando da relação que o jogo acaba estabelecendo entre os dois protagonistas. Mas caso você não conheça, vamos uma visão bem rápida sobre a história. Nós estamos falando de uma terra que está já bem avançada nas questões tecnológicas e acabam descobrindo uma espécie de um minério que se chama Lunum. Mas esse minério só existe na Lua. E desse minério eles acabam criando o lunofilamento, que é uma tecnologia, um material, um recurso capaz de ser utilizado para recriar qualquer tipo de coisa. Sim, qualquer tipo de coisa, seja tecnologia, seja questões biológicas, até mesmo partes do corpo humano conseguem ser replicadas utilizando o lunofilamento. E isso de uma maneira como se fosse uma impressora 3D super rápida que consegue recriar tudo. Então eles criam essa base da Lua de exploração e dentro dessa base são criadas várias coisas, até que um certo dia um grupo de engenheiros vai até a Lua e dentro deles está o nosso protagonista Hughes. E quando eles chegam na Lua eles acabam tendo uma triste revelação de que simplesmente a IA que controlava, que protegia aquela base chamada Ilus, que é responsável pela proteção e também pela automação da base lunar, simplesmente saiu do controle e colocou todas as máquinas contra os humanos. E aqui já vou avisando, pode assistir esse vídeo tranquilamente que não vai ter spoiler. Eu não vou tratar da história do jogo em si, apenas de alguns pontos que são visíveis logo nos primeiros minutos de jogatina. Então pode ficar tranquilo, não tem spoiler, pode continuar assistindo tranquilamente e depois, quando você jogar, você vai conseguir entender melhor alguns pontos que eu estou tratando aqui. E dentro desse embate contra as máquinas, de repente Hughes vê os seus amigos sendo mortos, ele tenta fugir e acaba encontrando uma menininha, que na verdade não é uma menina, ela é um Pragmata, uma espécie de robô criado com inteligência artificial, usando o lunofilamento. Só que a diferença com a Diana, que é o nome desse... Na verdade não é Diana, é D alguma coisa, só que ele acaba tendo alguns problemas para poder guardar o número de série dele, então passa a chamá-la de Diana. A questão toda dela é que ela é uma criança. Sim, uma criança, uma menininha, pequenininha, fofinha, engraçadinha, etc. E que eles acabam criando uma relação bem próxima. E aí começam os pontos que eu queria trabalhar com vocês. Nós estamos falando de uma tecnologia, de um robô com aparência humana, dotado de uma inteligência artificial que tenta emular os nossos pensamentos, como qualquer outra inteligência artificial que nós temos hoje no mercado. E o grande ponto que se levanta é: será que nós não estamos ultrapassando um pouquinho demais naquilo que diz respeito à nossa relação com a tecnologia? E isso não sou eu que estou falando, gente. Essa reflexão sai também um pouco daquilo que eu convivo, mas principalmente desse documento aqui chamado Antiqua et Nova. Esse documento que foi lançado pela Igreja, mas especificamente pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e também pelo Dicastério da Cultura e Educação do Vaticano, e que vai levantar questões a respeito da utilização da inteligência artificial, principalmente nos campos ético e morais. E para a gente poder começar a refletir sobre isso dentro do universo do Pragmata, eu quero trazer uma pergunta, um questionamento que ele não é meu, mas ele está presente há muito tempo. Máquina pensa? Quem tornou essa pergunta importante para a humanidade foi nada mais nada menos que o matemático Alan Turing. E o Alan Turing ele acabou desenvolvendo lá nos anos 40, um pouquinho depois da guerra e durante a Segunda Guerra Mundial também, um sistema que a gente chama de teste de Turing, para poder saber se as máquinas são capazes de superar o ser humano no seu ato de pensar, entre aspas. Então, o Alan dizia que se você colocasse um ser humano num ambiente isolado, sem contato com nenhuma pessoa, com nenhum tipo de máquina, ele teria que fazer uma pergunta, qualquer pergunta. E essa mesma pergunta seria direcionada a duas realidades.
onde uma realidade é um ser humano e outra realidade um computador. Os dois iriam emitir uma resposta e retornar essa resposta para o humano isolado. Se o humano isolado conseguisse distinguir entre quem era a máquina e quem era o ser humano, é sinal de que a máquina ainda não superou o pensamento humano. Agora, se a máquina conseguisse enganá-lo e desse uma resposta que fosse tão humana que ele confundisse com uma resposta de um humano verdadeiro, é sinal de que as máquinas estavam começando a chegar nesse nível um tanto quanto preocupante. No tempo do Turing, isso talvez teria sido uma realidade muito distante, mas para nós hoje, que lidamos com chatbots o tempo inteiro, GPT, Gemini, Grok, entre outros, pode ser que algumas vezes algumas respostas podem nos enganar. Então, o teste de Turing hoje, se aplicado, talvez não fosse tão fácil assim de sair vitorioso. E quando nós levamos isso para o contexto da ética e da moral, é preciso entender que nós estamos falando de uma máquina que serve para os nossos propósitos. E aqui não é uma crítica à inteligência artificial em si. Nós temos inúmeros pontos que podem ser trabalhados, mas aqui nós queremos focar principalmente na questão da relação humana. O ser humano, antes de tudo, é um ser social, já dizia Aristóteles, e aqui no documento Antigo et Nova também isso é resgatado. O documento ele traz algumas partes específicas e na quinta parte ele trabalha temas sobre inteligência artificial e um desses temas é a relação humana e a inteligência artificial. Então ele começa lá no parágrafo 56 do documento a falar sobre como o ser humano é um ser social, como ele só se realiza plenamente através do contato com outro ser humano, partilhando, sentindo, tendo emoções, vivendo essa proximidade, partilhando as suas alegrias, tristezas, conquistas, sonhos, planos, etc. E depois de um certo tempo, o documento começa a ressaltar que nós também criamos hoje certas relações com a inteligência artificial. E lá no parágrafo 59, ele vai bater muito nessa tecla dessa relação com a inteligência artificial, falando a respeito de que pode ser sim uma coisa positiva, que nos ajude a aproximar de outras pessoas. A inteligência pode nos ajudar no sentido de construir novas relações, porém é perigoso o processo que nós chamamos de antropomorfização. O que é isso, padre? Que palavra difícil é essa? Antropomorfizar significa literalmente transformar algo em ser humano. É como se simplesmente eu pegasse algum objeto, algum tipo de elemento e transformasse aquilo numa pessoa. E parece que não, mas a nossa relação hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, principalmente naquilo que diz respeito aos chatbots, que são essas inteligências artificiais que a gente conversa, eles respondem, em alguns momentos nós temos uma tendência a antropomorfizar. Nossa, essa palavra é muito difícil de falar. Vamos de novo. Eu sei que você já mandou bom dia pro chat GPT, eu sei que você já perguntou o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo. Isso é transformar em ser humano algo que não é. E quando nós vamos para o contexto do pragmata, à medida em que a gente vai avançando na história, esse ponto começa a ficar muito claro. Porque em vários momentos o Hughes trata a Diana como se fosse uma criança. E ela não é uma criança, ela é uma máquina. Então, todo momento que eu estava jogando Pragmata, claro, a gente fica feliz, tem hora que a gente esquece até que a Diana é um robô. Mas esse é o perigo, de nós confundirmos essa questão técnica com as nossas relações verdadeiras, humanas. Porque, apesar da máquina ser capaz de pensar dentro do contexto do Turing, uma coisa que as máquinas nunca vão conseguir fazer é ter emoções, sentimentos. Elas podem emular, elas podem tentar mascarar, elas podem tentar vender alguma coisa parecida com isso, mas nunca será verdadeiro. E pelo simples fato de que não é humano, de que não é algo que é simplesmente fruto de uma liberdade, mas sim fruto de um conceito de programação. E quem trabalha muito bem esse tema de uma maneira muito interessante e já há alguns anos atrás é o famoso Steven Spielberg com o filme Inteligência Artificial, onde de fato a criança que é concedida à mãe que perdeu o seu filho, ele é colocado, é o David, se eu não me engano o nome do garoto, é colocado realmente como se fosse alguém para emular os sentimentos. Ele não tem os sentimentos, tanto que ele vai ao extremo, de alguns momentos ele simplesmente levar a sua programação ao máximo possível, sem pensar nas consequências que aquilo pode oferecer. Então, quando eu quis gravar esse vídeo, não é uma crítica ao jogo, pelo contrário, o jogo é excelente, a história é muito boa, mas sim trazer uma reflexão a respeito das nossas relações humanas. Como nós nos relacionamos com a inteligência artificial? Como uma tecnologia,
como algo para facilitar a nossa vida ou como se fosse um ser humano. Porque se a gente entra nesse campo relacional como se fosse um ser humano, isso é algo perigoso, porque pode nos gerar afastamento, pode nos gerar relações humanas totalmente disfuncionais. Uma criança, por exemplo, que cresce à base de um ChatGPT, ele pode passar a tratar os seres humanos como chatbots, que eles falam e dão a resposta exatamente daquilo que ele espera. E quando não vem a resposta do jeito que ele espera, ele fica frustrado. E quantas vezes a gente também não fica frustrado? Claro, existem inúmeras outras questões éticas e morais, inclusive recomendo que leiam a Antiga e Nova, pois fala da relação da IA com a guerra, com o trabalho, com a economia e tantos outros pontos, até a relação com Deus, o que isso pode influenciar na nossa relação com Deus. Mas o que eu quero trazer para nós hoje, essa reflexão, é como nós tratamos a nossa relação com a tecnologia. Será que às vezes a gente não quer construir relações ideais como a do Hughes com a Diana, que é uma relação simplesmente baseada nessa programação, ao invés de construir uma relação verdadeira? Porque alguns acabam se refugiando na inteligência artificial, criando até relações. Nós temos relatos de pessoas, por exemplo, que se relacionam literalmente com a inteligência artificial, no sentido de criar ali uma persona para conversar. Estou muito sozinho, vou conversar com o ChatGPT, vou me aconselhar, vou fazer uma direção espiritual, vou fazer uma terapia, e sendo que ele não é feito para isso, é feito para poder te auxiliar no seu trabalho, no seu dia a dia, e não para ser uma pessoa. Portanto, meus amigos, curtam Pragmata, é um excelente jogo, mas deem uma olhada principalmente nessa questão relacional e como nós nos relacionamos com a inteligência artificial. Nós ainda somos seres humanos e pretendemos continuar sendo, e temos muitas relações para construir com gente de verdade, e não com máquinas que simplesmente querem simular a nossa verdade. Deus abençoe.